Olá para você, Eduardo, e olá para você que acompanha a nossa programação. Olá, seja bem-vindo ao Pix News e nesta edição especial de sábado você vai ver. Reunião entre Estado e União discute operação na barragem norte em Santa Catarina. 12 toneladas de alimentos são enviadas para os municípios União da Vitória e Rio Negro, no Paraná. Brasileiros afetados pela guerra entre Israel e Hamas são repatriados. Veja a chegada dos primeiros cidadãos ao Brasil. Estado paranaense é destaque na produção de erva mate. Rio Grande do Sul destina 796 milhões de reais para investimentos em rodovias do estado. Turismo da Amazônia é prejudicado pela seca. Grupo Coque inaugura mais uma loja no sul de Santa Catarina. Salt Summit Brasil 2024 é lançado em Porto Alegre. Evento ocorrerá de 20 a 22 de março. Governadores dos 4 estados do Codesul vão a Brasília para discutir reforma tributária. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News especial de sábado. Olá, obrigada pela companhia. O conflito entre indígenas e o governo do estado de Santa Catarina, em razão da barragem de José Boatê, que fica dentro de uma área de proteção, promoveu a discussão sobre a responsabilidade das áreas e o papel dos governos estadual e federal e da FUNAI. Uma reunião realizada na última quinta-feira buscou o diálogo entre os órgãos. Considerada entre as partes como um avanço, a reunião buscou a criação de ações concretas dentro do território indígena, onde se encontra a operação da Barragem Norte, uma das principais do estado. Para se ter uma ideia da importância da operação, na tarde desta sexta-feira, caso as comportas fossem abertas, causaria impactos ainda maiores na cidade de Blumenau. Esse é o nosso objetivo. A secretária falou, já conversou, e eu quero ressaltar isso. Essa é a importância, na nossa conversa, de uma reunião que iniciou 10h30 da manhã, que nós vamos encerrar agora, foi falado que é um marco a primeira reunião que nós temos juntos aqui, que não ocorreu, porque mostra que nós estamos alinhados para resolver essa questão. Então, agradeço a secretária Querechu, agradeço em nome do governo de Santa Catarina por nos ajudar a ajudar população indígena, ajudar a população catarinense, e que a gente deixe registrado que nós falamos, ela pelo Estado, eu representando o governo do Estado, o governo federal, eu representando o governo de Santa Catarina, para que a gente dê continuidade a essas ações. A gente, no momento, fala da operação da barragem, mas tem outras ações que nós vamos discutir futuras. A secretária de Direitos Ambientais e Territoriais Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas destacou a importância do diálogo, evitando conflitos maiores entre os índios e o governo. O fechamento das comportas, realizado no último domingo pelo governo de Santa Catarina, tentou ser impedido pelos índios, mas foi autorizado pela Justiça. Para amenizar os conflitos, foi criado um gabinete de crise. A gente trazendo a proposta, pensando junto como que vai ser montado esse gabinete de crise, e a partir dali, então, eu retorno para Brasília, junto no Ministério dos Povos Indígenas com a própria ministra, né? A gente senta para estruturar esse gabinete, né? Onde é criado um decreto que a gente, a partir dali, então, junto com o Estado, a gente vai, então, apresentar os nomes, os departamentos que vão estar atuando dentro desse gabinete. Cestas básicas e assistência foram prestadas à população indígena Xoclen. Algumas concessões aceitas pelo governo de Santa Catarina serão implementadas na região. Tudo deve ser acompanhado pelo gabinete de crise formado. Nossa preocupação é tão grande de que ainda no início deste governo, conforme orientação do governador Jorginho, nós estamos trabalhando e buscando uma aproximação por entendermos que todos são catarinenses e a gente precisa somar esforços, em especial somar esforços para a gente resolver em definitivo os impasses que nós temos na comunidade de José Boatê com relação à barragem que lá está instalada. Então, é só com o cumprimento dos acordos, e eles foram cumpridos. A ambulância chegou ainda no sábado, no início da noite. Os medicamentos da atenção básica, que não seriam de nossa competência, mas conforme foram solicitados, e os materiais também já foram entregues ainda no início da terça-feira de manhã, conforme os relatórios que nós recebemos das demandas. Então, a determinação é cumprir com tudo aquilo que foi acordado
acordado, esta é a nossa obrigação como Secretaria de Estado da Saúde, a partir da orientação do nosso governador de estado. O governo do Rio Grande do Sul anunciou que as rodovias do estado irão receber melhorias. 796 milhões de reais foram destinados em um plano de investimentos que deve beneficiar todas as regiões. O valor destinado à recuperação e construção de estradas no Rio Grande do Sul foi ampliado de 256 milhões para 796, um aumento de 210% nos recursos alocados. O objetivo é acelerar obras que já estão em andamento. E esses investimentos, eles vão servir para, além dos novos acessos que a gente assinou aqui, a ordem de início de obras, como de Amaral Ferrador, Garruchos, que é uma obra simbólica, né, por conta de ser a de maior extensão de acesso asfáltico, e também de Cerro Grande do Sul, a gente vai acelerar o cronograma de obras que estão em andamento e que tinham uma liberação num determinado fluxo e que a gente, por todo o contato do DAER, da Secretaria de Logística e Transporte, com as empresas, identifica a condição de cumprir um cronograma mais agressivo, mais forte, né? Mais ágil nessas obras. Então, a gente está liberando os recursos extraordinariamente para que essas obras possam ter um desempenho melhor e possamos, assim, ter mais agilidade na entrega dessas obras. Os valores são alocados em projetos estratégicos para o Estado. Além da aceleração de obras que já estão em andamento, também serão alocados recursos na construção de novos acessos municipais. Nós temos até o ano que vem, 2024, para concluir todos os projetos que ainda estão em fase de conclusão pelo corpo técnico ou pela empresa contratada. Em 2024, todos estarão atualizados e todos estarão encaminhados para o processo de licitação e com previsibilidade de ainda iniciar todos os 11 em 2024, o mais tardar no primeiro semestre de 2025. Castigado nos últimos meses pelas fortes chuvas, atingindo dezenas de municípios, o Rio Grande do Sul ainda aguarda o envio de recursos do governo federal para a recuperação de estradas e demandas na área da infraestrutura. Nós também continuamos aguardando recursos federais para aquelas obras relacionadas às enxurradas. E, nesse sentido, a gente apresenta os planos de trabalho para o Ministério do Desenvolvimento e Integração Regional. Alguns deles começaram a ser aprovados aí nesses últimos dias. E a gente tem a expectativa de que haja essa aprovação desses planos de trabalho também. Mas, independentemente do recurso federal vir ou não, a gente tem que fazer essas ações de reparos, né, de consertos em rodovias, para as quais a gente quer evitar a espera dos recursos pela burocracia que existe, né? Então, tem uma parte aqui que o Estado tem que fazer, adiantar, garantir o reparo dessas rodovias. Agora, claro, especialmente quando a gente está falando de obras de maior vulto, como a gente está falando de pontes que têm vãos de 120 a 240 metros, como é o caso da Ponte Nova Roma do Sul, por exemplo, ou de Dois Lajados, que vão precisar de valores muito maiores, né? São cerca de 50 milhões de reais, talvez em cada uma das pontes. A gente conta com os recursos federais também. E no Paraná, as obras de recuperação do trecho da PR-151 em Jaguariaíva começaram no início da semana. O trecho que havia sido demolido pelas fortes chuvas no final de semana já está sendo reconstruído. Máquinas trabalham desde cedo na implantação do acesso ao lado da obra, ao lado da rodovia, bem como nos serviços de desvio do curso de água, necessário para a próxima etapa da reconstrução do trecho. Novas galerias de concreto serão colocadas no local. A estrutura deverá comportar uma capacidade maior de água. A previsão é de liberar o tráfego de veículos no trecho em 30 dias, caso as condições climáticas sejam favoráveis. Os governadores do CODESUL foram até Brasília entregar um ofício ao relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga, solicitando demandas dos 4 estados do Conselho. O CODESUL é formado pelos 3 estados do Sul mais o Mato Grosso do Sul, atualmente presidido pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Na capital federal, os chefes do Executivo encaminharam as demandas destas regiões ao relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga. Entre os pedidos está a solicitação de alterações nos critérios de distribuição do Fundo de Desenvolvimento Regional, que é repassado pelo governo federal aos estados, normalmente destinado à infraestrutura.
Atualmente, a região recebe 40 bilhões de reais. E nós não queremos punir nenhuma região ou nenhum estado. Inclusive, para que isso não aconteça, como já há expectativas de determinados estados, que uma fórmula de divisão prepondere, nós até entendemos que há que se buscar financiamento para ampliar este fundo, e que pode ser ampliando-se de 40 para 80 bilhões. Né? Entendemos que é possível buscar fontes de financiamento para um fundo ampliado no desenvolvimento regional, nós termos um duplo critério. O critério que atende os estados que já estão com a expectativa com determinado tipo de valor e um critério que atenda também a condições populacionais, que especialmente estados mais populosos da região sul e sudeste estão demandando, mas que também beneficia estados populosos de outras regiões como o Nordeste, é importante dizer. Então não é um critério regional simplesmente. Outro ponto levantado é com relação à criação de um fundo constitucional, que já existe nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, para financiar os bancos de desenvolvimento em juros que subsidiam empréstimos para o setor privado. Atualmente, apenas Sul e Sudeste não recebem esse benefício. Então, nós estamos demandando que no âmbito da reforma tributária seja viabilizado o Fundo Constitucional para a região Sul. Quando o governador Jorginho falou sobre questões relacionadas a Itaipu, é como uma das possíveis fontes de financiamento, mas nós estamos abertos aqui a discutir outras fontes de financiamento, mas que se viabilize, né, um Fundo Constitucional para viabilizar com os bancos de desenvolvimento empréstimos com condições também melhores para investimentos na região sul do país, como acontece em outras regiões. Os governadores também pedem que a União arque com os recursos dos incentivos fiscais não onerosos, a partir do Fundo de Compensação dos Benefícios Fiscais. Pela regra aprovada na Câmara, o governo federal ficaria responsável por compensar apenas os benefícios fiscais onerosos. E que, especialmente em questões como a do setor automotivo, por exemplo, contemplem não apenas o país como um todo, mas principalmente que estimule avanço desse setor econômico do ponto de vista da transição energética, né, da sustentabilidade, da inovação, né, também animando investimentos nas demais regiões que contemplem esses setores. A expectativa é que o texto seja apresentado ainda no final de outubro. Outro ponto levantado pelos estados é com relação à preocupação em que o governo federal comece a tributar antes do início da entrada dos impostos estaduais. Os governadores pedem garantias para que a União não ultrapasse a base de arrecadação. Fazendo com que quando os estados venham a fazer a sua parte da tributação, tenha já um exaurimento da carga tributária, né? Então a gente entende que é importante ter mecanismos de salvaguardas, é um ponto que foi tratado e a gente entende que isso é perfeitamente conciliável. A Segurança Pública do Rio Grande do Sul ganhou um novo aliado. A Central de Monitoramento Eletrônico foi inaugurada em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. O novo prédio do Centro Integrado de Operações funcionará como uma base central de inteligência em segurança pública, reunindo os serviços de videomonitoramento e cercamento eletrônico no município. O videomonitoramento permite a vigilância eletrônica de vários locais ao mesmo tempo, com um número reduzido de operadores. O sistema monitora imagens em espaços públicos a fim de inibir situações de risco. Já o cercamento eletrônico identifica placas veiculares com o objetivo de coibir a prática de crimes, como furto e roubos de veículos. A tecnologia ajuda a amplificar a capacidade de resposta das nossas forças de segurança, porque o crime se movimenta, usa muito os veículos, sem dúvida nenhuma, então desde um assalto a uma residência, um roubo que seja feito ou assalto a um pedestre, tudo isso, né, estará passível de ser flagrado pelas câmeras de segurança e, portanto, vai dar uma melhor capacidade de resposta, sem dúvida nenhuma, para os nossos efetivos policiais. E aí, mais do que a tecnologia, tanto quanto a tecnologia que está sendo aplicada aqui, pelo investimento do município e da parceria do governo do estado, a gente tem também a integração sendo aprimorada entre as nossas forças de segurança a partir de uma estrutura física que integra as operações das nossas forças policiais, porque todos estarão circulando nesse espaço, então isso vai aproximar e vai, sem dúvida nenhuma, gerar também efeitos positivos para a resolução de crimes e para garantir a punição aos criminosos.
O setor de turismo no estado do Amazonas, que depende dos cursos d'água da região, enfrenta dificuldades devido à seca. Os proprietários de barcos temem que podem perder o meio de sustento se a situação persistir. O Amazonas passa por uma estação seca, agravada pelo fenômeno El Niño, o que levou a uma precipitação ainda menor do que o normal. O setor do turismo, que depende dos cursos d'água, enfrenta dificuldades. O restaurante flutuante de Diego Vasconcelos, no Rio Tarumã, em Manaus, por exemplo, está encalhado. Ele foi obrigado a fechar o estabelecimento. A gente está numa situação de desalento mesmo, né? Eu moro aqui também, a gente está desabrigado. O negócio está parado, 43 famílias só diretamente ligadas ao negócio parados. O cenário desolador se repete em Marina do Davi, um dos principais portos fluviais de Manaus, onde dezenas de barcos estão encalhados na lama. Os proprietários de barcos temem que possam perder o meio de sustento se a seca persistir. Se continuar do jeito que está descendo, a gente vai ter que parar, porque não tem possibilidade, né, de navegação. Uma balsa presa no meio do Rio Negro agora precisa esperar que o nível d'água suba para poder se mover novamente. Hoje o prejuízo da empresa diário está em torno de 10 a 15 mil reais a diária, tudo isso que se encontra aí encalhado aí no meio da praia. A seca do estado afeta cerca de 500 mil habitantes de 58 municípios em estado de emergência em quase todo o estado. A navegação é fundamental para o transporte e abastecimento de comunidades que também consomem a água dessas fontes. Além disso, a redução da vazão provocou a morte de uma quantidade alarmante de peixes. Agora você vai rever a chegada dos primeiros brasileiros repatriados. Eles conseguiram deixar o horror do conflito entre Israel e Hamas e chegaram em Brasília na última quarta-feira em um avião da Força Aérea Brasileira. Eles contam os momentos de desespero que viveram em solo israelense. Na madrugada desta quarta-feira, 211 brasileiros puderam sentir o alívio de chegar ao país de origem, depois das incertezas trazidas pelo conflito entre Israel e o movimento islamita Hamas. A aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira aterrissou em Brasília 14 horas depois de deixar Tel Aviv. A saída foi um alívio, porque assim, todos os voos estavam sendo cancelados lá. O nosso foi cancelado desde sábado, né, quando começou a guerra. E a gente não tinha expectativa de vir embora. E aí, quando a gente foi resgatado, foi um alívio muito grande. Nós tivemos alguns momentos que nós nos sentimos assim, sem saber, sem ter uma noção de quando sairíamos daquela situação, né? E sem saber o que seria o dia de amanhã, principalmente quando começou a questão da guerra em si, né? No último sábado, o movimento islamita Hamas lançou um enorme ataque ao território de Israel, que iniciou imediatamente uma dura resposta. Antes de conseguirem deixar o local do conflito, muitos brasileiros viveram momentos de terror. Indo ao túmulo, a gente viu pela primeira vez um míssil passando por cima de Jerusalém, onde o domo de ferro ele conseguiu explodir. Nessa explosão a gente sentiu o impacto. Foi uma correria, a gente conseguiu se abrigar no túmulo. Foi muito difícil a sensação. E aí a gente começou a receber as verdadeiras notícias do que estava acontecendo, que foi declarada uma guerra e começou o confronto. Parte dos passageiros desembarcou em Brasília e outros seguiram para o Rio de Janeiro. O governo confirmou a morte de 2 brasileiros que estavam em um festival de música eletrônica, que foi um dos locais atacados por militantes do Hamas. Uma terceira brasileira, que também estava no evento, está desaparecida. No total, o Itamaraty pretende repatriar cerca de 900 brasileiros em um primeiro momento, mas quase 3 mil já manifestaram desejo de deixar Israel. Muitas manifestações ocorreram pelo mundo pró-Israel e pró-Palestina. Apoios foram expressados por vários países. Na França, a Torre Eiffel foi iluminada com cores de Israel em solidariedade após os ataques do Hamas. A Torre Eiffel foi iluminada com as cores da bandeira israelense para expressar apoio total a Israel após o ataque lançado no sábado pelo movimento islâmico Hamas, informou a Prefeitura de Paris. Ao mesmo tempo, milhares de pessoas se reuniram na capital francesa na noite de segunda-feira em apoio a Israel. Alguns carregavam bandeiras israelenses e outros seguravam faixas com mensagens de solidariedade ao país.
a pedido do Conselho Representativo das Instituições Judaicas da França, ao qual se juntaram associações antirracistas, uma marcha percorreu o sudeste de Paris e terminou perto do monumento turístico. Em Lyon, também na França, uma manifestação pró-Palestina foi dispersada pela polícia. No Reino Unido também houve protesto. A polícia de Londres aumentou no domingo a presença de patrulhas em alguns bairros, depois de terem ocorrido incidentes ligados à guerra entre Israel e o Hamas. Em Nova York, esse grupo se reuniu para uma manifestação pró-Palestina. Eles conversaram sobre a escalada do conflito. Em Madrid, na Espanha, cerca de 1.000 pessoas, segundo as autoridades, participaram de um ato na Puerta del Sol e os manifestantes protestaram contra a ação militar em Gaza. Em Bogotá, na Colômbia, esse grupo tocou um instrumento tradicional judaico feito de chifre de carneiro. A manifestação de apoio a Israel ocorreu em frente à embaixada do país na capital colombiana. E no Brasil, São Paulo também foi palco de manifestação em apoio à Palestina e à população da faixa de Gaza, que foi prejudicada pela resposta de Israel contra o Hamas. Manifestantes e membros de comunidades árabes se reuniram em São Paulo para declarar apoio à Palestina em meio ao conflito entre Israel e o Hamas. A resposta israelense já deixou mais de 1.000 mortos na faixa de Gaza. A Palestina que está fazendo um contra-ataque a uma perversidade que, sobretudo em Gaza, é uma coisa que é uma prisão em céu aberto e é uma coisa que diversos órgãos mundiais condenam e mesmo assim não se vê a mesma comoção quando são vidas palestinas que morrem, né? E entendam que terrorista é o Estado de Israel que comete seus crimes contra a humanidade há mais de 75 anos. O conflito continuou com os intensos bombardeios nesta quarta-feira na faixa de Gaza. A ONU afirmou que o cerco total à região, onde mais de 260.000 pessoas tiveram que sair de casa, é proibido pelo direito internacional humanitário. E o Itamaraty confirmou a morte de 3 brasileiros nos ataques do Hamas a Israel iniciados no último sábado. 2 mortes já tinham sido confirmadas e o corpo de Carla Mendes, de 42 anos, que era considerada desaparecida, foi encontrado. Esta é a terceira morte de brasileiros confirmada desde o início do conflito entre Israel e o movimento islâmico Hamas. Em nota, o Itamaraty se solidariza com familiares e amigos de Carla, além de reiterar total repúdio a todos os atos de violência contra a população civil. O governo brasileiro também já havia confirmado as mortes de Bruna Valeano e de Renani Nirgelski. Também nesta sexta-feira, o terceiro avião trazendo cidadãos repatriados de Israel chegou ao Brasil. Ainda segundo as informações da Agência Brasil, 69 pessoas retornaram ao país como parte da Operação Voltando em Paz. O KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira pousou no começo da manhã no Recife. Alguns passageiros ficaram na capital pernambucana e o restante para São Paulo. Até o momento, quase 500 brasileiros já retornaram do solo israelense nos 3 voos organizados pelo governo brasileiro desde o início dos confrontos entre o Hamas e Israel. E você vai ver a seguir, 12 toneladas de alimentos são enviados para municípios paranaenses atingidos pelas chuvas. Também no Paraná, São Mateus do Sul se destaca na produção de erva mate. Cidade lidera a produção nacional do vegetal. E olha só, o Grupo Coque inaugurou a 3ª loja em Imbituba. A unidade faz parte da expansão do sul catarinense. Região oeste do Paraná ganha unidade hospitalar. Voltamos já. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias.
Isso tudo sabendo se tá quente, se tá frio, com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Mel Garden Floricultura e Paisagismo. Serviços especializados em instalações de jardins verticais, buquês para presente e paisagismo interno e externo. Grande variedade de orquídeas, plantas, vasos, fertilizantes, terra e substrato. Na Rua Lajeado 369, bairro Pinguirito, em Garopaba. E agora vamos falar de solidariedade. Municípios dos estados do Sul sofrem com as fortes chuvas há mais de um mês. No Paraná, União da Vitória e Rio Negro foram os municípios mais castigados. 12 toneladas de alimentos foram enviados para a região. Um caminhão da Defesa Civil Paranaense foi carregado com os alimentos doados. A ação, coordenada pelo governo do estado, Sindicato dos Permissionários do SEASA de Curitiba, irá garantir a alimentação de dezenas de famílias afetadas pelas chuvas nos municípios de União da Vitória e Rio Negro, os mais afetados pelas enchentes. Olha, está sendo doado de todos os tipos de hortifruti granjeiros, desde batata, cebola, tomate, melancia, manga, melão, mamão, abacaxi, enfim, todos que vocês possam imaginar estão sendo doados para que as famílias que lá sofreram tanto com essas perdas possam de alguma maneira estarem sendo agraciadas com esse produto que comercializamos aqui da SEASA de Curitiba. A ação faz parte do braço social do SEASA, que diariamente auxilia famílias carentes a terem alimento de qualidade na mesa. Para nós é muito importante poder fazer a parte social da SEASA. A SEASA tem um braço social muito forte. A gente compara a SEASA com uma grande mãe. Está sempre disposta a ajudar. Tem frutas, tem legumes e tem também alguns produtos de higiene que foram doados por alguns permissionários. Essas doações vieram tanto do Sindaruc, que é o que representa os atacadistas, de atacadistas e também de produtores. O projeto Banco de Alimentos Comida Boa coleta alimentos não comercializados pelos atacadistas e produtores rurais, mas em boas condições de consumo, os transformando em molhos, sopas, sucos e processados, e depois repassa esses alimentos já devidamente embalados e prontos para o consumo de creches, orfanatos, hospitais públicos, entre outras instituições. Em 2022, o Banco de Alimentos Comida Boa distribuiu quase 6 mil toneladas de hortifruti granjeiros para entidades assistenciais, ou seja, mais de 480 toneladas por mês. E a gente tem que agradecer muito ao coração generoso de todos esses permissionários, de todos os produtores rurais, que nesses piores momentos eles acabam se mobilizando ainda mais para ajudar quem mais precisa. Também no Paraná, a região oeste do estado recebeu um novo hospital. Localizado no município de Toledo, a instituição inaugurada pelo governador Ratinho Júnior pretende atuar como uma nova referência para atendimentos especializados na região. O governador Ratinho Júnior inaugurou na última sexta-feira o novo Hospital Regional de Toledo, na região oeste do Paraná. A construção da estrutura recebeu 40 milhões de reais de investimentos do governo do estado, governo federal e da prefeitura, passando a ser uma unidade de referência para cerca de 400 mil moradores, fortalecendo a rede hospitalar da macro-região oeste. Nós estamos falando de um hospital de 80 leitos, sendo que 10 são leitos de UTI, além de ter 8 salas de cirurgia. Esse hospital vai ter capacidade de fazer até 400 cirurgias por mês, cirurgias eletivas, e acima de tudo dar um conforto, deixar mais próximo das pessoas esse atendimento. A entrega reforça a estratégia de descentralização da saúde no Paraná.
Essa descentralização do atendimento e dos equipamentos de saúde foi pauta de campanha e, além desta unidade, em breve são esperadas a entrega de 12 ambulatórios médicos de especialidades em municípios de todas as regiões. O hospital ele vai ter uma vocação que atende justamente as demandas reprimidas de toda a regional de saúde, de toda a 20ª e também em alguns pontos na Macro-Oeste. Ele é um hospital formatado para ser um hospital de vocação cirúrgica, então os principais procedimentos que serão feitos aqui serão cirurgias eletivas e essas cirurgias correspondem às nossas demandas, como eu falei, que são de cirurgia geral, de ortopedia de média complexidade principalmente, de ginecologia, de urologia e de cirurgia vascular. Os principais investimentos do Estado, que somaram 13 milhões, foram para a aquisição de mobiliários e equipamentos e para a instalação da estrutura de climatização do hospital. Nós vamos começar as atividades no ambulatório, tá? Vamos abrir também o centro de imagens e gradativamente nós vamos abrindo os demais setores do hospital. Isso com todo um planejamento, organização, né? Existe toda uma complexidade de abrir um hospital, então nós vamos abrindo com os setores, né? E conforme as coisas forem evoluindo nas próximas semanas, aí a gente vai estar com o hospital praticamente todo funcionando. A mais nova unidade hospitalar do estado possui mais de 9 mil metros quadrados de área construída, em um terreno com 23 mil metros quadrados. Ela é composta por 79 leitos de enfermaria, pronto atendimento, ambulatório de especialidades, centro diagnóstico de imagem, setor administrativo, farmácia, laboratório de análises clínicas, 8 salas cirúrgicas, 10 consultórios e 10 leitos de unidade de terapia intensiva. Importante dizer que esse equipamento de saúde salvará vidas e fará pessoas retornarem às suas atividades, inclusive, como disse aqui o nosso secretário. Então estamos felizes, eu, junto com o governo municipal, meu vice-prefeito, deputados Perafico, Velter, Sérgio Souza, Miqueleto, em fazer o melhor pelo povo do oeste do Paraná. A nova unidade hospitalar terá como foco o atendimento de procedimentos cirúrgicos eletivos de toda a região, o que pode ajudar na diminuição das filas. O Hospital Regional de Toledo vai atuar prioritariamente no atendimento cirúrgico das áreas de ortopedia, ginecologia, urologia, cirurgia geral e cirurgia vascular. A equipe que foi contratada está mobilizada nestas especialidades, está mobilizada também na área da ortopedia de média complexidade. Os 10 leitos de UTI vão ser retaguarda para pacientes com mais comorbidades que precisem ser submetidos a procedimentos cirúrgicos. O Fundo Monetário Internacional manteve suas projeções de crescimento para a economia mundial em 2023. Previsão mantida. O Fundo Monetário Internacional divulgou um relatório em que projeta um aumento na economia global de 3% este ano e 2,9% para 2024, números estáveis, mas fracos em comparação com os dados históricos. A avaliação foi feita mesmo no momento em que as grandes economias globais demonstram sinais de fraqueza. A economia global continua a se recuperar da pandemia e da invasão russa na Ucrânia, mostrando uma resiliência notável. No entanto, o crescimento continua lento e desigual. A economia mundial está mancando, não correndo. Para a América Latina e o Caribe, o FMI atualizou sua previsão de julho com crescimento de 2,3% para 2023 e 2024. No entanto, há uma desaceleração em relação a 2022, por conta de políticas monetárias mais rígidas, baixo crescimento nas economias avançadas e queda nos preços das commodities. A agência melhorou ligeiramente as previsões para o Brasil e também para o México, graças, em parte, à reestruturação das cadeias de suprimentos entre a China e os Estados Unidos, o que os beneficia. Em ambos os casos, o crescimento esperado para este ano é superior a 3%, ao contrário da Argentina, que vai registrar uma contração de 2,5% e uma inflação projetada de 121,7% para este ano. O governo do Rio Grande do Sul entregou a reforma do Centro de Convivência e Profissionalização da FASE. O investimento foi de mais de 7 milhões de reais. O novo prédio do Centro Integrado de Operações funcionará como uma base central de inteligência em segurança pública, reunindo os serviços de videomonitoramento e cercamento eletrônico no município.
O vídeo monitoramento permite a vigilância eletrônica de vários locais ao mesmo tempo, com um número reduzido de operadores. O sistema monitora imagens em espaços públicos a fim de inibir situações de risco. Já o cercamento eletrônico identifica placas veiculares com o objetivo de coibir a prática de crimes, como furto e roubos de veículos. A tecnologia ajuda a amplificar a capacidade de resposta das nossas forças de segurança, porque o crime se movimenta, usa muito os veículos, sem dúvida nenhuma, então desde um assalto a uma residência, um roubo que seja feito ou assalto a um pedestre, tudo isso, né, estará passível de ser flagrado pelas câmeras de segurança e, portanto, vai dar uma melhor capacidade de resposta, sem dúvida nenhuma, para os nossos efetivos policiais. E aí, mais do que a tecnologia, tanto quanto a tecnologia que está sendo aplicada aqui, pelo investimento do município e da parceria do governo do estado, a gente tem também a integração sendo aprimorada entre as nossas forças de segurança a partir de uma estrutura física que integra as operações das nossas forças policiais, porque todos estarão circulando nesse espaço. Então, isso vai aproximar e vai, sem dúvida nenhuma, gerar também efeitos positivos para a resolução de crimes e para garantir a punição aos criminosos. Também no Rio Grande do Sul, durante a semana aconteceu o lançamento do South Summit Brasil 2024. O evento vai ocorrer de 20 a 22 de março em Porto Alegre. A próxima edição do evento global de tecnologia e inovação vai ocorrer em Porto Alegre de 20 a 22 de março do ano que vem, no Cais Mauá. O vice-governador Gabriel Souza e a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stulp, participaram de painéis sobre as principais ações do Estado para o desenvolvimento de competitividade em diferentes setores econômicos e as iniciativas para atrair o SSB para a capital gaúcha. Exatamente para divulgar a South Summit Brasil 2024, o maior evento de inovação da América Latina. E que nós estamos muito animados aí com um estrondoso sucesso que será ainda maior do que já foi em 2023 e 2022. Na segunda-feira, inclusive, na continuação dessas atividades, vamos estar lançando a South Summit Brasil, dessa vez lá em Porto Alegre, aí no Rio Grande do Sul. Portanto, uma grande jornada até o mês de março do ano que vem, quando acontecerá esse que é o maior evento de inovação e que certamente um grande orgulho para nós gaúchos está acontecendo aí na nossa capital, Porto Alegre. No sudeste paranaense, uma cidade se destaca na produção de erva mate. São Mateus do Sul, que em 2022 reafirmou a sua posição de destaque na agropecuária brasileira ao liderar a produção nacional do vegetal, busca incluir a iguaria em novas receitas, gerando aumento no valor natural e econômico. Maior produtor nacional de erva mate, o Paraná está ressignificando o uso da planta, que já foi o principal produto da economia do estado e cujo ramo estampa a bandeira estadual, ao lado de um galho de araucária. O impulso veio com a certificação de indicação geográfica da erva mate de São Mateus do Sul, que compreende também a produção dos municípios de São João do Triunfo, Antônio Olinto, Malete, Rio Azul e Rebouças, localizados na bacia do Rio Iguaçu. Foi feito um trabalho levantando um histórico sobre a erva mate, né? Sobre a produção em livros, fotos e tudo mais, e conseguiu-se comprovar uma notoriedade que a erva mate da nossa região tem. A indicação geográfica foi concedida em 2017, após anos de trabalho e pesquisa para reunir a documentação que comprova o diferencial e a tradição da planta. A erva mate da região de São Mateus do Sul é um dos 12 produtos tradicionais paranaenses. A certificação concedida aos produtos de origem considera as especificidades de sua produção ou da região de onde vem. Este é o caso da erva mate de São Mateus do Sul, que conseguiu registro na categoria Indicação de Procedência, que leva em conta o meio geográfico, atestando que ela vem de um local conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto. O selo garante que o consumidor vai usar um produto seguro, certo? Sem uso de agrotóxico e tudo mais, né? Então, esse que daí agregou valor.
Para ter o reconhecimento, as sementes, mudas e plantas de erva mate precisam ter procedência dos ervais nativos da região e serem produzidas em áreas sombreadas pela floresta de araucária, cedro e imbuia. Atualmente, 30 produtores locais têm a certificação de indicação geográfica. Eu acho que a IG, para mim, assim, ela deve estimular muito essa parte de rastreabilidade, de produção controlada, de boas práticas agrícolas, porque isso também me parece um anseio aí do novo consumidor que cada vez quer saber mais, mas tá, e daí? Quem são vocês? De onde é que vocês vêm? O que vocês fazem? Quem é o produtor? A planta nativa do sul do país, já utilizada antes da colonização por indígenas guaranis, está ligada à memória do município, que viveu o período de ouro da exploração do produto no Paraná. No ano de 2022, reafirmou sua posição de destaque na agropecuária brasileira ao liderar a produção nacional, conforme dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Traz um retorno financeiro, como também traz um retorno assim, de mídia, porque uma pessoa passa para outra, numa conversa de amigos, e as pessoas procuram o restaurante para degustar os produtos da erva mate. E a gente viu uma oportunidade de, por que não inserir no nosso menu tradicional e polonês, produtos de erva mate, né? E daí veio o brigadeiro, que já é mais famoso, né? Apareceu já na TV, a gente brinca, era mais famosinho. Mas aí a gente falou, por que não fazemos outras versões? E aí, assim, alguns entusiastas que ajudaram a gente a passar a receita, colocando no menu, seria uma oportunidade, claro, de ajudar e engrandecer, né, o que a gente tem hoje, que é o IG, que é o nosso ouro verde, que a gente fala, né, a erva mate. São Mateus do Sul se destacou ao produzir mais de 67 mil toneladas de erva mate, contribuindo significativamente para o total de 317 mil toneladas no estado do Paraná. O estado lidera a produção nacional de erva mate, representando mais da metade da produção total do Brasil, que atingiu 618 mil toneladas em 2022. O Grupo Coque inaugurou a terceira loja da bandeira Comprão em Imbituba, no litoral sul catarinense. A loja faz parte da expansão da rede no sul de Santa Catarina. Era cedo e as pessoas já estavam na fila, esperando a abertura da terceira loja do Grupo Coque em Imbituba. Seu José Carlos estava ansioso para a inauguração e garantir uma Smart TV nova para a sala da casa dele. Estava esperando, ótimo, preço bom, né? Tem que aproveitar. O que está achando da loja aí? Muito bonita, né? Já conheço todas as outras aqui de Imbituba e essa aqui moro aqui perto, moro aqui no centro, facilita muito as compras aqui e graças a Deus para ter preços melhores em concorrência, isso aí é muito bom. Quem ainda não conhecia a loja aproveitou e foi enchendo o carrinho. Aproveitar oportunidades aí e levar tudo que a gente pode levar agora, no momento, entendeu? Aproveitar as oportunidades. A nova loja Bandeira Comprão, na modalidade atacarejo, fica na Avenida 21 de Junho, no bairro Village. Com estacionamento amplo e 10 mil metros quadrados de loja, gera 130 empregos diretos e outras centenas indiretos na cidade portuária. Com a terceira loja Comprão, são quase 500 empregos diretos na nossa cidade. A cidade que cresce bastante e que foi a maior geradora aí nos últimos meses de emprego na região sul de Santa Catarina. Muito por empreendimentos como esse, muito por empreendedores que acreditam no potencial de Imbituba, que está se tornando uma das maiores cidades do sul do estado. O modelo atacarejo ganhou o mercado. As tradicionais prateleiras deram espaço a gôndolas maiores como essa, permitindo que o estoque fique em cima, dando espaço maior à área útil da loja. Os preços, que antes eram um grande diferencial para compras em quantidade, agora são um atrativo, inclusive para as compras do mês. O modelo atacarejo nasceu para transformadores e hoje ele está muito também para o consumidor final. Então a bandeira Comprão, além de você poder comprar por volume, você também pode comprar por unidade. Então isso teve uma adesão muito grande, tem uma adesão muito grande dos consumidores finais. Então todos adoram comprar bem, comprar numa loja ampla, uma loja agradável e com preços competitivos. E também há uma mudança geral que antes o consumidor final vinha só fazer uma compra do mês, a compra do rancho.
Hoje ele também vem fazer a compra de reposição e nessa compra de reposição ele também compra o setor de perecível. Então é uma mudança que está havendo aí no formato e no modelo de compra dos consumidores finais. O próprio consumidor já reconheceu isso. Afinal, no atacarejo é oferta todo dia. Até uma moça ali me perguntou, hoje vai encher? Eu disse não, porque eu moro aqui pertinho. Então eu disse não, vai até o dia... Parece que dia 21, é isso, de novembro, uma coisa assim, né? Então a gente volta mais vezes, né? Que a gente mora pertinho. E a ideia é vir todo mês? Ah, sim, todo mês vim aqui comprar e aqui a gente já encontra os amigos, né? E é importante também a gente fazer. Eu sempre acho que isso é muito bom, porque a concorrência de preço, tudo, e o preço mais facilitado para as pessoas é bom. Em expansão no sul do estado, a rede já conta com 4 lojas em Garopaba e em Bituba, além de mais 3 que serão inauguradas em breve em cidades da região. Até o final do ano tem muita loja para abrir, a gente vem indo uma pegada meio que uma loja por mês, daqui a pouco até pode acelerar, mas vamos ainda inaugurar em Laguna e vamos com 2 aí em Tubarão, aqui na região sul, uma esse ano e provavelmente mais um ano que vem. Então nosso plano de expansão ele é agressivo, interessante pra caramba para trabalharmos esse ano e pro ano que vem mais lojas ainda. Além do famoso máscara e dos ão, que fazem parte das ações de inauguração, autoridades e parceiros do Grupo Coque fazem questão de comemorar a expansão da rede. O Coque é uma rede que está crescendo a passos largos de Santa Catarina, está valorizando o nosso estado. Eu tenho certeza que logo, logo vai ser uma das maiores redes do sul do Brasil. Hoje já é a maior rede de Santa Catarina, né? Isso é muito importante para o estado e para o Brasil, que nós sem emprego não temos qualidade de vida, nossas pessoas, nossos brasileiros precisam de emprego, precisam de renda para sustentar suas famílias. E o Coque está fazendo o seu trabalho muito corretamente e é um prazer muito grande poder dizer para vocês que eu tenho um parceiro como o Coque e faz todas as lojas conosco. E essa edição do Pix News especial de sábado fica por aqui. Mais notícias você encontra no site pixtv.com.br. Obrigada pela companhia, tenha um bom fim de semana.